Olá, olá, boa tarde, olá, olá, estamos iniciando mais uma live aqui, olá, olá, quinta-feira é dia de cases, né? Valnês, seja bem-vindo, olá, como vai você? Vamos lá, iniciando, boa tarde, vamos iniciar mais uma live aqui. Hoje é quinta-feira dedicada a cases que ensinam. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho aí. Opa, tudo bem, Valnês? Prazer tê-la aqui, certo? Muito bem. Vamos, Drica, Maurício. Ô grande Maurício, como vai você, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Cristiane, olá, tudo bem? Vão convidando aí pessoas. Hoje tem uma história, o Pedro, do nosso time aqui da Clientologia. Dando aí, gente, pessoas. Ô Maurício, um prazer grande, grande mestre aí da área de odontologia, quem é da área de saúde. Segue esse cara aí, Maurício Castelo. Ô Pedrão, boa Fala, tarde. Sérgio, maravilhosa tarde. Dia para mim, não almocei ainda. Eu dei boa tarde, mas também não almocei, não. Tem aquela história, né? Vão convidando aí, gente, chamando aí, bota o dedinho aí, convidar. Hoje a história é bem interessante. É de um Nicei, né? Uma história sempre real, vivida por a gente, com os nossos clientes. E você vai adorar. São através do storytelling que a gente realmente pega grandes lições na vida, né? Vai convidando aí, gente. Vai chamando aí, gente, que a gente inicia. O nome é bem pitoresco, né? O diretor de olhinho apertado que enxergava o cliente como ninguém. O nome Pô, que já diz legal. tudo. Hein? Que legal, né, Sérgio? É muito bacana a gente poder trabalhar e olhar esses cases, né? E o pessoal que está chegando, se tiver alguma história bacana que acha legal para a gente tratar aí nas quinta-feiras, manda um direct para o Sérgio, vai lá no Instagram dele, manda uma mensagem, fala e conta um pouquinho a história, a gente pode colocar aqui para a gente Inclusive comentar. participar com a gente também, contando a história, né, Pedro? Exatamente. E a gente comenta aí tanto a Gustavão na história área aí. positiva ou negativa, tudo é aprendizado, não é verdade? Tudo é aprendizado aí. Mas, enfim, vamos lá, vamos iniciar, porque a live de hoje, quinta-feira, é rapidinha, é sempre em cima de um case comentado. Então, a ideia é o diretor de olho apertado que enxergava o cliente como ninguém. Deixa eu dar uma explicação para o nome. O diretor de olho apertado é para fazer referência a um Nicei, né? Aquela galera tão maravilhosa asiática, né? Que eles são extraordinários pela disciplina. O Oriente tem muito a ensinar a gente. Então, é uma história que eu vivenciei com um diretor Nicei, que enxergava o cliente como ninguém. Exatamente. O que é que significa isso? Ele tinha uma percepção de cliente extraordinária. A métrica condominal está dizendo, adoramos o tema. É verdade, né? Condomínio, isso, é uma arte, né? Gerenciar condomínio, né? Legal, gente, muito bem. Então, que história foi essa, gente? Eu fiz uma série de circuitos de palestra para a Seara. Seara, todos nós conhecemos, é aquela marca concorrente da Sadia, né? Hoje, quem está fazendo a propaganda, a garota propaganda dela é a Fátima Bernardes, né? Que faz embutidos, pizza, e é muito forte hoje no Brasil todo, particularmente do Sul, que ela é lá da região Sul, né? Santa Catarina, essa região. Ela é muito forte, trabalha com exportação. Então, eu fiz uma série de palestras para essa empresa e viajei com um diretor, era o Nicei, um cara extraordinário, a gente sempre aprende. E ele me contou uma história que nunca me saiu da cabeça, a gente falando sobre a importância de escutar o cliente. Ele já era um mestre, quando ele me contratou, ele já exercia plenamente isso, por isso ele nos contratou para difundir essa mensagem para toda a empresa. E ele me contou uma história interessante. Ele disse, Sérgio,
Vou te contar uma história. Tem poucos meses que o Grupo Pão de Açúcar, que é um grande cliente nosso, ele mudou um diretor operacional. Então, eu tinha um gerente designado para estar ali, ó, na cola dos principais clientes, grandes clientes, ele tinha um gerente. E mudou o diretor. E aí, o que é que eu fiz? Eu pedi a ele uma reunião de cortesia para bater um papo, né? Conhecer melhor, mas não sabendo ele que a minha verdadeira intenção era o seguinte: tinha um gerente que atendia o outro diretor. Entretanto, eu queria conhecer esse, saber quem ele é, o que é que ele gosta, né? Bater um papo para saber, torce para que time, todas as manhas do cara, porque com isso, olha só a sacada do Nicei, do olhinho apertado que enxerga cliente como ninguém. Com isso, eu escolhi o melhor gestor mais próximo da afinidade com esse cara. Então eu disse, rapaz, que sacada, olha a preocupação do cara, né? Mudou o gestor, ele conhecer a personalidade, conhecer o perfil, para a partir daí criar uma estratégia que passava necessariamente pela escolha de um gerente mais adequado ao perfil daquele. Olha só, aí eu pergunto, quantos gestores têm essa visão, gente? Você tem essa preocupação? É muito interessante isso, né, Sérgio? Porque já faz alguns anos que eu já faço imersões lá para o Vale do Silício. Eles têm uma preocupação muito com o time interno, né? Eles chamam até lá de Employee Experience, né? E pausou aqui. Oi. Voltou? Voltou agora. Fala aí de novo, Oi. Pedro. E às vezes a gente está tão focado. E às vezes a gente está tão focado na parte técnica, em treinar técnica, e dar estratégias e focar nessas métricas, a gente esquece de olhar para o lado humano. Né? Que é isso que você colocou aqui, né, Sérgio? O cara teve uma preocupação humana. E, às vezes, muitas vezes nosso time não está tendo um resultado melhor porque está faltando olhar como um ser humano para ele. Pô, como que o perfil dele gosta de ser liderado, quais são as outras habilidades que não são técnicas que eu preciso trabalhar com ele para que ele possa encontrar o melhor dentro dele e poder transbordar isso na empresa e nos negócios, né? Exatamente, Pedro. Perfeito. E aí, gente, vai tecendo o teu comentário, colocando ideia aí. Qual a grande lição que a gente tira dessa história, que o Pedro ratificou aí? É a importância fundamental de conhecer a pessoa com quem a gente está servindo, gente. Isso é vital. Né? Sérgio, você está contando uma história de um diretor de uma grande empresa. Não, isso vale para o varejo, isso vale para a ponta. Se você é um vendedor, você tem um time vendedor e está atendendo o teu cliente ali no varejo, comprando uma sandália havaiana, é importante isso também. Tá? É conhecer o cliente, não empurrar de qualquer maneira o seu ponto de vista. Isso faz uma diferença tremenda, gente. Faz uma diferença. Eu vou contar mais uma outra história que ratifica isso de forma extraordinária. Eu fiz um trabalho de consultoria para uma grande empresa chamada Genap. Eles são inovadores, na área de fisioterapia. Criaram um time de excelência, que eles vão, na maioria das vezes, na casa do cliente. Eu fiz lá um projeto em Cantar, capacitei todos eles. E teve uma história curiosa, deixa eu te contar, que exemplifica o sucesso que a gente tem por conhecer o nosso cliente. Tá? Um fisioterapeuta, tinha um senhor que fazia fisioterapia, lá com quase 90 anos, cara chato, rabugento, não aguentava ninguém. Um fisioterapeuta ia lá e expulsava, a filha não aguentava mais. Aí foi um determinado, não, deixa comigo, um encantador fisioterapeuta. Aí o que é que fez? Chegou lá no quarto dele e bateu um papo com ele. E na conversa, ele, refratário, mal educado, ele percebeu, numa estante que tinha lá, um soldadinho de chumbo. Quem é mais antigo lembra do faroeste, né?
A gente brincava com aqueles faroeste, aqueles filmes americanos antigos, ou tinha a briga entre os índios, o velho oeste americano, e ele percebeu e aí puxou um papo. E percebeu que ele começou a falar com facilidade. Ele pronto, criou a estratégia, né? Na próxima vinda, ele já trouxe um soldadinho de chumbo para ele. Resultado, resolveu-se o problema e criou outro com a Genap. Por quê? Quando a filha dele ligava, a fisioterapia, vamos confirmar, mas tem um detalhe, ele só quer com fulano de tal. Acabou. Então, só fazia com ele. Então, gente, qual foi a mágica? Conhecer o cliente. Né? Então, antes, porque às vezes a pessoa maltrata, cheio de boa intenção. O bom intencionado, o inferno está cheio. Conheça o cliente. Certo? E aí a gente vê aquele ação, né? Às vezes a pessoa está fazendo muito esforço para pouco resultado e não sabe por quê, né, Sérgio? Porque não está conhecendo os recursos que eles têm, tanto interno quanto externo, que é o cliente, né? Igual a gente já citou, né? Às vezes a pessoa está com uma boa ação, você colocou, a gente, é um case que a gente comentou já, até que uma participante colocou, que a pessoa falou, vou começar a servir champanhe no meu salão, e perdeu 40% dos clientes. Por quê? Porque a maioria não bebia, não gostava de bebida alcoólica, e aí ela, olha, coisa simples às vezes, né? Poxa, vou começar a encantar meu cliente de forma. Mas não teve um momento para ouvir e conhecer e se aprofundar e ter essa vontade mesmo, né, de conhecer o próximo, né, Sérgio? Por isso que é legal que você fala, né? Que E aí, quando você começa a trabalhar isso, transcende só o lado comercial, né? Claro, você precisa, e aí é importante capacitar, orientar o pessoal sobre isso, tá? Não basta ser boa intenção, mas isso tem estratégia, né? Como fazer, como abordar o cliente. Um outro exemplo, que eu fiz um trabalho com a empresa imobiliária. Eu coloquei para os caras, eu tenho um irmão que é corretor de imóveis de luxo, então eu sempre coloco, ele pratica isso, ele se dá muito bem no mercado, porque ele exerce a clientologia. E uma coisa muito comum que ocorre é o seguinte, às vezes tem um lançamento maravilhoso, tem uma academia assim, bom, do outro mundo. Aí tem um corretor lá, malhadão, que o cara, olha, quando ele viu a academia, o olho, olha, ele, caramba, aí entra, ele vai vender o imóvel. E aí pronto, porque ele tem 10 minutos, 8 minutos ele fala da academia. Tá? E aí, de repente, tem um casal lá, ele fala, olha a academia, olha a esteira, é isso, o casal não faltando. Senhor, desculpe, mas nós temos um problema, nós detestamos exercício. A academia, para mim, é um custo. Se eu preferia até um edifício que não tivesse academia. Por quê? O gosto é dele, cara. Você pode amar fazer exercício, mas o seu cliente gosta, entende? Então, esse é um erro, cara, primário, que isso acontece a nível estratégico de direção, como na ponta na operação. Né? Como consultor, eu lhe atesto isso, que você tomar consciência e capacitar as pessoas para conhecer, ter a paciência de conhecer o cliente, seguramente só essa variável vai lhe levar a bem melhores resultados. Sérgio, aproveitando que você falou de metodologia para treinar, capacitar o time desde o estratégico até o tático e operacional, comenta um pouquinho para a gente do programa Vacine-se, né? Quais são os problemas que ele resolve, porque é algo que você tem praticado bastante, tem ajudado muitas empresas, né? E pessoas também, né? Caramba, rapaz, esse é um programa que me encanta. Na Primeiro, pandemia, assim, o programa Vacine-se por quê? Vacina-se contra o quê? Vacine-se contra o atendimento normal. Não é contra o mau atendimento, isso já era. O que a empresa está perdendo dinheiro, jogando muito dinheiro fora, é através do atendimento normal. Né? Então, nós estruturamos, em função de nossos 30 anos de experiência na crise, eu disse, meu Deus, eu tenho que criar um produto para ajudar os empresários a terem uma capacitação rápida e que tenha resultado imediato. Aí nasceu o Vacine. São 3 doses, Pedro. A primeira é uma palestra. Ontem eu fiz para
uma empresa de 800 funcionários, né? Isso é para todo nível de empresa, desde 3 pessoas até 10 mil pessoas. A primeira é uma palestra de conscientização de 1h45, onde a gente dá uma sacudida violenta e demonstra a todo mundo, por A mais B, deixa muito claro que ele tem que ser encantador, a empresa tem que ser, senão está fora do mercado. A gente mostra matematicamente, muito exemplo, que não há mais espaço. Você tem que migrar do ser normal para ser anormal. Não é coisa de maluco. É encantador ser diferente. Ok. A segunda dose é colocar a galera toda no curso Eu Não Acredito, online. São 5 horas, 26 lições, é o best-seller. Muitos de vocês conhecem, é considerado a Bíblia do atendimento, adotado por mais de 300 grandes empresas multinacionais que compraram em muitas milhares de empresas pequenas. Nós gravamos isso em estúdio top, está lá. Isso aí é a capacitação fundamental, essencial, que as pessoas têm acesso a toda a empresa. Segunda dose. A terceira dose é uma mentoria. Depois que a empresa, todo mundo passa por isso, nós vamos levantar os problemas, as dores, as dificuldades e orientar, depender do porte, de forma segmentada. Pode ser para vendedores, pessoal de atendimento, comercial, seja o que for. A gente vai pegar na mão e fazer uma mentoria específica sobre, com o objetivo de elevar o padrão, conquistar mais clientes e multiplicar a venda. No nosso caso, a gente tem testemunho de até 3 vezes mais. É um programa fantástico. Aliás, Pedro, você lembrou bem, eu convido a estar aqui. Lá na nossa bio, tem lá uma aplicação, tá certo? Quem tiver interesse, vai lá e que nosso time comercial entre em contato com você para lhe dar informações detalhadas sobre esse programa, que eu insisto, é para todo mundo, né? Dá encaixe exatamente no teu orçamento, que o valor é per capita, tá? E é impressionante. Entra lá que, inclusive, o pessoal pode mandar um material, inclusive com testemunho de quem e presidente, diretores que já estão pode fazendo. Mandar um direct mesmo, né? Só escreve um direct para o Sérgio falando, quero saber sobre o Vacine-se, que o nosso time já também entra em contato, já encurta o caminho você também. Bota lá, eu estava aqui na live e tal, bota lá que a nossa equipe exatamente pode, através responder a aplicação ou escrever agora no direct que alguém vai entrar em contato com você e dar detalhes, tá claro? Mas, enfim, e evidentemente, uma das lições que estão lá no curso EAD fundamental é a importância de conhecer o cliente. O que é que você precisa fazer para conhecer o cliente, ainda que rapidamente, tá certo? Muito legal. É isso aí. Eu queria ver, alguém queria alguma colocação, alguma observação, algum case parecido com esse? E sobre a importância de conhecer o cliente? Ou algum desafio que está tendo com o cliente, aproveita que a hora é agora. Ou com o time, né? Para o time atender melhor. Ou se você está em dúvida, será que seu atendimento está vendendo ou está desvendendo? Ou se você está fazendo muito esforço, tendo pouco resultado, o que você está sentindo? Agora é hora. Coloca aí, que a gente tem mais uns minutinhos aqui, né, Sérgio? Já fazemos uma mentoria aqui. Exatamente, estamos à disposição. Aqui. E vamos lá continuar com esse movimento aí, atendimento vendedor, e dentro dessa tecla que a gente está absolutamente convencido que a filosofia do encantamento, ela gera felicidade, gera bem-estar e muita prosperidade, né? Pedrão, eu vejo muita gente aí reclamando, cara, da crise, do corona. O que eu acho muito engraçado é que muita gente, dessa situação, ele está ganhando mercado e faturando mais, né? Os fatores externos continuam mesmo, mas a pessoa é preocupada em vender, em fazer marketing, investir em venda, um patrimônio que ela tem, que já são os funcionários, né? E ele pode trabalhar para todos serem vendedores ativos da marca, né? Sim. Não se preocupa com isso, é uma loucura isso. Felipe está dando boa tarde, senhor. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Sérgio, é interessante que eu estava fazendo ontem um desenho aqui,
E foi bem bacana, porque você pensa assim, ó, num gráfico, né? Com duas linhas aqui. Pensa que aqui é o tempo e aqui são os clientes, né? Que você está vendendo. Então, o que a gente percebe é o seguinte, muitas empresas estão aqui, ó, começa a vender, mas chega um momento que ela fica aqui, ó, no tempo e não muda. Só que acontece, elas estão vendendo mais durante o período, tá tendo venda, às vezes o vendedor tá até batendo meta, mas por que não cresce? Porque na mesma proporção que elas estão vendendo, elas estão perdendo clientes, estão desvendendo. Agora imagine que você pode até vender menos no tempo, só que você continua tendo essa estratégia de atendimento vendedor, você vende, mas não perde, vende, mas não perde. Então olha a diferença do gráfico, um vai vir aqui e o outro vai fazer assim, ó, subir. Por quê? Só o fato de você parar de jogar dinheiro no ralo, você parar de deixar o cliente ir embora, você parar de desperdiçar todo o seu esforço e para o cliente vir comprar uma vez só, ou pior, você desvender, não, você começa a ter um esforço inteligente para atrair o cliente, vender mais de uma vez para ele e ainda ele ser o seu maior representante aí fora, né? Porque é o que você fala, né, Sérgio? Um cliente encantado é seu melhor vendedor. E essa é a diferença. Não é que a empresa que vende mais faz muito mais esforço, não. É a metodologia da clientologia mostra isso, que se você cuidar do que você já tem em casa, você vai colher muito mais, né, Sérgio? É a venda inteligente, né? E aí eu sempre me lembro do poema do Mário Quintana, grande poeta, né? É cuidar do jardim, né? Eu vejo, às vezes tem uma sensação de dar vontade de perder a paciência em palestra, eu brinco com isso, de dar vontade de esganar e apertar o pescoço de algumas pessoas e dizer, deixa de ser burro, cara, você está entendendo? Dá uma chance e veja que um atendimento encantador, mas, gente, atenção, não basta só ter consciência, é preciso ter metodologia, é preciso aprender. Tem gente que ainda confunde atendimento com gentileza. Aí bota uma moça, às vezes, na seleção eu preciso de uma recepcionista, escolhe as lindas. Pô, mulher vazia, cara. É claro, se você a estética é uma beleza, mas ela está preparada, ela tem conteúdo, né? Tem uma Beleza, como tem um ditado popular, beleza não põe mesa, tá? Não se sustenta, tá? É um requisito, tá? Tudo bem. E aí? E ela está preparada, tem conteúdo? Gentileza e educação é requisito, é ingrediente essencial para um atendimento espetacular. Mas não é tudo. Né? Não é o que você falou, né, Sérgio? Tem estratégia. Porque muitas vezes a gente fala, às vezes, com o empresário, fala, mas a pessoa é educada, ela até que atende bem, mas espera aí. Está tendo retorno, está tendo resultado? Como você está mensurando isso? Qual que é o processo que a pessoa segue? Eles falam, não tem, porque geralmente o atendimento isso acontece, né, Sérgio? E é essa a visão. As empresas que estão investindo nisso estão crescendo. Por quê? Porque além de não perder o cliente, estão vindo os novos. Então, é um crescimento exponencial, é o que a gente chama, crescimento exponencial. Quer ver um exemplo bem prático que você tem em sua empresa, certamente, é aquela turma, aquela galera extremamente gentil que às vezes chama o cliente de bem, de benzinho. Cara, isso pode ser uma barbaridade. A mocinha tá cheia de boa intenção. Ela chama os amigos dela de bem, de meu amor. Cara, isso pode ser uma pedrada. Se ela for uma caixa de supermercado, a mulher do cara tá ali a meio metro e ele vai, ô meu bem, como vai você? Pronto, já recebeu uma bolsa na cara e não sabe nem por quê, né? Então, é preciso conhecer o terreno. Tudo bem, nada conta. Você eventual, Sérgio, não posso chamar meu querido. Pode, depende. Primeiro você tem que conhecer ele, ver se permite o ambiente, se não, pode ser um tiro no pé, entende? Por quê? É importante cantar o cliente, eu tenho que ser educado, tenho que ser simpática, mas não conhece das coisas, não está capacitada. Então, cheio de boa intenção, vai fazer o errado. É isso aí. Beleza? Então, gente, nós estamos fechando aí. Eu não sei se alguém tem a live de quinta, é mais curtinha, justamente fazendo uma retrospectiva. Nós mostramos aqui o exemplo de um diretor do Seara, que eu fiz vários trabalhos para ele, viajei,
e ele me fez uma reflexão interessante que, na época, o Grupo Pão de Açúcar mudou um diretor. Antes de designar um gerente de vendas qualquer, ele foi lá e conheceu o cara, a personalidade, para só aí ver qual era a ambiência adequada para escolher um gestor com um perfil adequado para aquele diretor, né? Olha que lição Muito maravilhosa. E essa foi a grande lição da live de hoje, mostrando que isso não é só para altas estratégias de diretoria. Isso também vale em uma pequena ação de um vendedor no balcão, no varejo. Tá claro? Conhecer o cliente, você não perde nada por isso. Muito pelo contrário, ganha, vende mais, finaliza clientes. Legal? Pedro, alguma mensagem aí? É isso aí, pessoal. Lembrando que o nosso time a gente precisa cuidar de além de habilidades técnicas, né? São as habilidades emocionais e as habilidades sociais, porque é isso que faz a diferença, né? Porque pessoas compram de pessoas. Nunca vi ninguém comprar de uma empresa. Exatamente. Então, e quando a gente entende isso e cuida disso, o sucesso tá garantido. Com certeza. Vamos lá, né? Levar o padrão, clientologia na veia. Sempre é o caminho. Somos Até todos mais. vendedores. Fiquem com Vamos para Deus. cima.